Olá, acompanhe agora no Jornal Panorama as principais notícias do Parlamento Capixaba. Esses são os nossos destaques de hoje. Deputados aprovam um programa de atendimento para pessoas com sequelas psicológicas pós-Covid-19. Reclamação de consumidores leva empresário à prisão e interdição de estabelecimento. A tripinha, alimento típico de Linhares, foi declarada patrimônio cultural e imaterial do Estado. Na sessão ordinária desta terça-feira, o plenário destrancou a pauta, encabeçada por vetos, e aprovou 8 projetos parlamentares. Veja os detalhes com a repórter Patrícia Bravin. No expediente, que é a primeira fase da sessão, 7 projetos de lei começaram a tramitar e 56 indicações ao governo foram apresentadas, sendo 42 de autoria da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente para a valorização dos conselhos tutelares. Essas indicações foram fruto de audiência pública através do relatório do grupo de trabalho, onde precisamos realmente valorizar aos nossos conselheiros tutelares. É uma categoria muito importante que atua diuturnamente em todo o Estado, tendo que ter exclusividade, no entanto, recebem apenas um salário mínimo como pagamento mensal. Na ordem do dia, os deputados destrancaram a pauta e votaram 8 matérias. Do deputado Gandini foi aprovado o projeto que obriga estabelecimentos comerciais a anunciar o preço original dos produtos que estejam em promoção, para que o cliente possa avaliar se o desconto é atrativo. Ainda sobre o direito do consumidor, o deputado Vandinho teve aprovada a proposta que proíbe cobranças de inadimplentes em fins de semana, feriados e fora de horário comercial. Já o deputado Bruno Lamas aprovou o projeto que cria programa de atendimento para pessoas com distúrbios psicológicos associados à pandemia da Covid. A saúde mental, a psique, o equilíbrio emocional, ele já é um desafio, uma sociedade moderna e um mundo agitado como o mundo que nós vivemos. Um mundo capitalista, um mundo de disputas. Com a pandemia, que pegou o mundo de surpresa, e isso se tornou muito mais agudo, se tornou muito mais sério. Nós sabemos e estamos acompanhando o mundo inteiro, aqui na base, na cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, os traumas, as sequelas, as consequências de quem teve Covid e sobreviveu. Pessoas que têm sintomas sequelas dos mais leves até desenvolver traumas psicológicos, traumas que envolvem a psiquiatria. No meu ponto de vista, e a matéria que nós aprovamos aqui hoje, que segue para o governador sancionar, analisar e sancionar, eu tenho a preocupação, eu entendo que o pós-pandemia, a recuperação econômica é um desafio, mas a atenção com as pessoas é um desafio ainda maior. Então, essa matéria estabelece planos, normas e diretrizes para que tanto nas unidades de saúde quanto nas escolas o acesso ao profissional psicólogo e psiquiatra seja mais rápido, seja mais fácil, mais possível, mesmo que para isso o governo precisa estabelecer parcerias, firmar convênios através de parceria público-privada. O importante é aumentar a oferta desse importante tratamento para as pessoas, porque cuidar de pessoas é algo que me move, fazer a vida das pessoas melhor. Em Linhares, a tripinha, uma comida típica do município, foi declarada patrimônio cultural e imaterial do Espírito Santo, por iniciativa do deputado Luiz Durão. A tripinha, ela foi criada pela dona Anita Paiva, em um casamento realizado em Linhares, no dia 18 de janeiro de 1964. Ao perceber o grande número de convidados e que não havia mais recheios para feituras de salgado, ela rapidamente colocou a massa da tripinha em um cilindro e jogou as fitas numa frigideira com banha de porco quente. Com o sucesso
do Novo Salgadinho, ao ser indagada sobre o nome, Dona Anita respondeu com um sorriso maroto: Tripinha. Essa Tripinha hoje sustenta várias famílias, porque ela é muito gostosa e hoje se torna um patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo. E de autoria dos deputados Dari Pagung e Janete de Sá, foi aprovada a ampliação da abrangência da rota do Pico da Bandeira. Ainda na área do turismo, o plenário votou favorável à criação da rota do Mirante de São Pedro Frio, proposta do deputado Renzo Vasconcelos. A rota fica em Colatina e conta com cachoeiras ideais para esportes de aventura e clima típico de montanhas, com aquele friozinho. Eu volto ao estúdio com você, Luciana. Veja agora como foi a reunião do Colegiado de Justiça. 10 propostas de lei foram analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Entre as matérias aprovadas, destacamos a de autoria do deputado Rafael Favato. A iniciativa é mais um mecanismo de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e proíbe publicar informações no portal da Transparência do Governo do Estado sobre servidoras que estão sob o alcance de medidas protetivas. O site, o portal da Transparência, hoje ele informa o local onde a pessoa está trabalhando, o horário que ela trabalha, até em alguns sites mais específicos, e retirar essas informações dessas mulheres que estão sob medida protetiva faz com que os agressores, os malfeitores, essas pessoas que agridem essas mulheres, não as encontrem. Também foi aprovado o projeto do deputado Capitão Assunção, que obriga concessionárias e empresas que operacionalizam as rodovias estaduais a publicarem os valores atualizados dos pedágios em suas plataformas digitais. Além disso, o colegiado considerou constitucional a iniciativa de Alexandre Quintino, que inclui como utilidade pública a Academia das Artes, Cultura e Letras do município de Marataízes. Durante a reunião, o deputado Marcos Garcia, relator do projeto de lei de iniciativa da deputada Irine Lopes, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos, discordou da análise da Procuradoria da Casa. Eu acompanho muito essas questões da pulverização aérea. Por exemplo, vamos pegar o caso dos produtores de café. Existe um período do ano, que é dezembro e janeiro, onde as lavouras começam a granar. Então, o pé de café ele deita, porque o peso é muito grande na ponta dos cafés. Então, quando há uma praga, tipo, por exemplo, um ataque de largata, não há outro meio de combater essa praga se não for pulverização aérea. Por quê? Porque os carregadores já estão tomados. Então, as máquinas elas já não conseguem entrar mais. Isso tem acontecido com muita frequência, presidente. Muitas lavouras de café não foram prejudicadas por causa das pulverizações aéreas. Também existe um grande problema, a ponteira do eucalipto. Como é que você vai pulverizar um eucalipto se não for com pulverização aérea? Já está pela inconstitucionalidade, a matéria. Eu só estou explicando. Outra coisa, nossos agrotóxicos hoje que matam esse tipo de praga é a faixa amarela. Então já existe um controle muito grande. Esses insetos são mortos por asfixia. É tipo um gás que é injetado. Então não há tanto danos à sociedade nem à saúde de ninguém. Então, assim, além de relatar pela inconstitucionalidade, eu estou fazendo um relato porque eu conheço um pouco do setor. O deputado Vandinho Leite, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, participou junto com o delegado da Polícia Civil de uma coletiva de imprensa. O assunto foi a prisão de um fabricante de fios elétricos fora dos padrões técnicos. Um empresário fabricante de fios e condutores elétricos foi preso em flagrante nesta terça-feira e teve o estabelecimento interditado na Serra. O entendimento da juíza que decretou a prisão é que houve reincidência do crime, uma vez que o acusado respondia a processo em liberdade por crime semelhante depois de ter pago fiança de R$100 mil em 2019. O flagrante foi realizado pela Delegacia Especial de Defesa do Consumidor do Espírito Santo, em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia e do Instituto de Pesos e Medidas do Estado.
De acordo com as informações do titular da Delegacia de Defesa do Consumidor da Polícia Civil, os fios elétricos fabricados podem gerar problemas sérios, inclusive incêndios. O início da operação se deu por meio de denúncias que a delegacia recebia com relação a superaquecimento de fiação, aumento de consumo de energia elétrica. Quando a gente começou a receber várias denúncias desse tipo, nós começamos também a ser demandado pela comissão da Assembleia. Muitas pessoas procuravam a Comissão de Defesa do Consumidor para relatar também superaquecimento de fio, esse tipo de situação. Num primeiro momento, a gente cumpriu o mandado de busca e apreensão na fábrica. Nesse primeiro momento, a gente arrecadou uma listagem de consumidores finais, que eram pessoas que compravam, empresas, pessoas que compravam fios dessa marca, e arrecadamos diversas amostras de afiação, desde a linha de produção até o local de armazenamento, pegamos em vários pontos dessa fábrica. Quando a gente caminhou para o IPEM emitiu um laudo dizendo que o material continuava sendo fabricado de forma irregular, e o laudo do IPEM atestou que a fiação, da forma como ela estava sendo produzida, ela causava aumento significativo da conta de energia do consumidor que instalasse aquele fio, por causa da sobrecarga energética. E também atestou que aquela fiação, dependendo de onde ela fosse instalada, dependendo da demanda energética, ela podia causar superaquecimento do fio, e isso podia gerar curto-circuito nos aparelhos que fossem instalados naquela fiação e poderia causar, inclusive, incêndio. O deputado Vandinho Leite apresentou em entrevista coletiva uma lista de consumidores do produto e um rolo de fios do fabricante revelando a marca do produto fraudado. Se chama Luzano, então aí os consumidores que de alguma forma compraram, adquiriram de boa fé essa marca, é importante ficar atento. Infelizmente, são muitas escolas, creches, igrejas, construtoras. Eu percebi aqui construtoras que prestam serviço, inclusive para prefeituras da Grande Vitória, que tem contrato de manutenção, entre outros pontos, que podem estar colocando esses fios em creches. Ou seja, é um problema, na verdade, difícil de você levantar tudo, né? Mas uma parte significativa de escolas, igrejas, condomínios que compraram diretamente, eu acho que nós temos uma missão rápida aí de tentar ser o mais rápido possível, é claro, por isso que eu fiz questão de divulgar o fio, para que as pessoas também fiquem atentas, mas o nosso objetivo é informar esses locais também, para que eles fiquem atentos a essas compras. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Você pode se informar sobre mais atividades da Assembleia Legislativa em nosso site e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre. TV Assembleia, mais perto de você.
Olá, acompanhe agora no Jornal Panorama as principais notícias do Parlamento Capixaba. Esses são os nossos destaques de hoje. Deputados aprovam um programa de atendimento para pessoas com sequelas psicológicas pós-Covid-19. Reclamação de consumidores leva empresário à prisão e interdição de estabelecimento. A tripinha, alimento típico de Linhares, foi declarada patrimônio cultural e imaterial do Estado. Na sessão ordinária desta terça-feira, o plenário destrancou a pauta, encabeçada por vetos, e aprovou 8 projetos parlamentares. Veja os detalhes com a repórter Patrícia Bravin. No expediente, que é a primeira fase da sessão, 7 projetos de lei começaram a tramitar e 56 indicações ao governo foram apresentadas, sendo 42 de autoria da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente para a valorização dos conselhos tutelares. Essas indicações foram frutos de audiência pública através do relatório do grupo de trabalho, onde precisamos realmente valorizar aos nossos conselheiros tutelares. É uma categoria muito importante que atua diuturnamente em todo o Estado, tendo que ter exclusividade, no entanto, recebem apenas um salário mínimo como pagamento mensal. Na ordem do dia, os deputados destrancaram a pauta e votaram 8 matérias. Do deputado Gandini foi aprovado o projeto que obriga estabelecimentos comerciais a anunciar o preço original dos produtos que estejam em promoção, para que o cliente possa avaliar se o desconto é atrativo. Ainda sobre o direito do consumidor, o deputado Vandinho teve aprovada a proposta que proíbe cobranças de inadimplentes em fins de semana, feriados e fora de horário comercial. Já o deputado Bruno Lamas aprovou o projeto que cria programa de atendimento para pessoas com distúrbios psicológicos associados à pandemia da Covid. A saúde mental, a psique, o equilíbrio emocional, ele já é um desafio, uma sociedade moderna e um mundo agitado como o mundo que nós vivemos. Um mundo capitalista, um mundo de disputas. Com a pandemia, que pegou o mundo de surpresa, e isso se tornou muito mais agudo, se tornou muito mais sério. Nós sabemos e estamos acompanhando o mundo inteiro, aqui na base, na cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, os traumas, as sequelas, as consequências de quem teve Covid e sobreviveu. Pessoas que têm sintomas sequelas dos mais leves até desenvolver traumas psicológicos, traumas que envolvem a psiquiatria. No meu ponto de vista, e a matéria que nós aprovamos aqui hoje, que segue para o governador sancionar, analisar e sancionar, eu tenho a preocupação, eu entendo que o pós-pandemia, a recuperação econômica é um desafio, mas a atenção com as pessoas é um desafio ainda maior. Então, essa matéria estabelece planos, normas e diretrizes para que tanto nas unidades de saúde quanto nas escolas o acesso ao profissional psicólogo e psiquiatra seja mais rápido, seja mais fácil, mais possível, mesmo que para isso o governo precisa estabelecer parcerias, firmar convênios através de parceria público-privada. O importante é aumentar a oferta desse importante tratamento para as pessoas, porque cuidar de pessoas é algo que me move, fazer a vida das pessoas melhor. Em Linhares, a tripinha, uma comida típica do município, foi declarada patrimônio cultural e imaterial do Espírito Santo, por iniciativa do deputado Luiz Durão. A tripinha, ela foi criada pela dona Anita Paiva, em um casamento realizado em Linhares, no dia 18 de janeiro de 1964. Ao perceber o grande número de convidados e que não havia mais recheios para feituras de salgado, ela rapidamente colocou a massa da tripinha em um cilindro e jogou as fitas numa frigideira com banha de porco quente. Com o sucesso
do Novo Salgadinho, ao ser indagada sobre o nome, Dona Anita respondeu com um sorriso maroto: Tripinha. Essa Tripinha hoje sustenta várias famílias, porque ela é muito gostosa e hoje se torna um patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo. E de autoria dos deputados Dari Pagung e Janete de Sá, foi aprovada a ampliação da abrangência da Rota do Pico da Bandeira. Ainda na área do turismo, o plenário votou favorável à criação da Rota do Mirante de São Pedro Frio, proposta do deputado Renzo Vasconcelos. A rota fica em Colatina e conta com cachoeiras ideais para esportes de aventura e clima típico de montanhas, com aquele friozinho. Eu volto ao estúdio com você, Luciana. Veja agora como foi a reunião do Colegiado de Justiça. 10 propostas de lei foram analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Entre as matérias aprovadas, destacamos a de autoria do deputado Rafael Favato. A iniciativa é mais um mecanismo de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e proíbe publicar informações no portal da Transparência do Governo do Estado sobre servidoras que estão sob o alcance de medidas protetivas. O site, o portal da Transparência, hoje ele informa o local onde a pessoa está trabalhando, o horário que ela trabalha, até em alguns sites mais específicos, e retirar essas informações dessas mulheres que estão sob medida protetiva faz com que os agressores, os malfeitores, essas pessoas que agridem essas mulheres, não as encontrem. Também foi aprovado o projeto do deputado Capitão Assunção, que obriga concessionárias e empresas que operacionalizam as rodovias estaduais a publicarem os valores atualizados dos pedágios em suas plataformas digitais. Além disso, o colegiado considerou constitucional a iniciativa de Alexandre Quintino, que inclui como utilidade pública a Academia das Artes, Cultura e Letras do município de Marataízes. Durante a reunião, o deputado Marcos Garcia, relator do projeto de lei de iniciativa da deputada Irine Lopes, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos, discordou da análise da Procuradoria da Casa. Eu acompanho muito essas questões da pulverização aérea. Por exemplo, vamos pegar o caso dos produtores de café. Existe um período do ano, que é dezembro e janeiro, onde as lavouras começam a granar. Então, o pé de café ele deita, porque o peso é muito grande na ponta dos cafés. Então, quando há uma praga, tipo, por exemplo, um ataque de largata, não há outro meio de combater essa praga se não for pulverização aérea. Por quê? Porque os carregadores já estão tomados. Então, as máquinas elas já não conseguem entrar mais. Isso tem acontecido com muita frequência, presidente. Muitas lavouras de café não foram prejudicadas por causa das pulverizações aéreas. Também existe um grande problema, a ponteira do eucalipto. Como é que você vai pulverizar um eucalipto se não for com pulverização aérea? Já está pela inconstitucionalidade, a matéria. Eu só estou explicando. Outra coisa, nossos agrotóxicos hoje que matam esse tipo de praga é a faixa amarela. Então já existe um controle muito grande. Esses insetos são mortos por asfixia. É tipo um gás que é injetado. Então não há tanto danos à sociedade nem à saúde de ninguém. Então, assim, além de relatar pela inconstitucionalidade, eu estou fazendo um relato porque eu conheço um pouco do setor. O deputado Vandinho Leite, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, participou junto com o delegado da Polícia Civil de uma coletiva de imprensa. O assunto foi a prisão de um fabricante de fios elétricos fora dos padrões técnicos. Um empresário fabricante de fios e condutores elétricos foi preso em flagrante nesta terça-feira e teve o estabelecimento interditado na Serra. O entendimento da juíza que decretou a prisão é que houve reincidência do crime, uma vez que o acusado respondia a processo em liberdade por crime semelhante depois de ter pago fiança de R$100 mil em 2019. O flagrante foi realizado pela Delegacia Especial de Defesa do Consumidor do Espírito Santo, em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia e do Instituto de Pesos e Medidas do Estado.
De acordo com as informações do titular da Delegacia de Defesa do Consumidor da Polícia Civil, os fios elétricos fabricados podem gerar problemas sérios, inclusive incêndios. O início da operação se deu por meio de denúncias que a delegacia recebia com relação a superaquecimento de fiação, aumento de consumo de energia elétrica. Quando a gente começou a receber várias denúncias desse tipo, nós começamos também a ser demandado pela comissão da Assembleia. Muitas pessoas procuravam a Comissão de Defesa do Consumidor para relatar também superaquecimento de fio, esse tipo de situação. Num primeiro momento, a gente cumpriu o mandado de busca e apreensão na fábrica. Nesse primeiro momento, a gente arrecadou uma listagem de consumidores finais, que eram pessoas que compravam, empresas, pessoas que compravam fios dessa marca, e arrecadamos diversas amostras de afiação, desde a linha de produção até o local de armazenamento. Pegamos em vários pontos dessa fábrica. Quando a gente caminhou para o IPEM emitiu um laudo dizendo que o material continuava sendo fabricado de forma irregular, e o laudo do IPEM atestou que a fiação, da forma como ela estava sendo produzida, ela causava aumento significativo da conta de energia do consumidor que instalasse aquele fio, por causa da sobrecarga energética. E também atestou que aquela fiação, dependendo de onde ela fosse instalada, dependendo da demanda energética, ela podia causar superaquecimento do fio, e isso podia gerar curto-circuito nos aparelhos que fossem instalados naquela fiação, e poderia causar, inclusive, incêndio. O deputado Vandinho Leite apresentou em entrevista coletiva uma lista de consumidores do produto e um rolo de fios do fabricante, revelando a marca do produto fraudado. Se chama Luzano. Então, aí os consumidores que, de alguma forma, compraram, adquiriram de boa fé essa marca, é importante ficar atento. Infelizmente, são muitas escolas, creches, igrejas, construtoras. Eu percebi aqui construtoras que prestam serviço, inclusive para prefeituras da Grande Vitória, que tem contrato de manutenção, entre outros pontos, que podem estar colocando esses fios em creches. Ou seja, é um problema, na verdade, difícil de você levantar tudo, né? Mas uma parte significativa de escolas, igrejas, condomínios que compraram diretamente, eu acho que nós temos uma missão rápida aí de tentar ser o mais rápido possível, é claro, por isso que eu fiz questão de divulgar o fio, para que as pessoas também fiquem atentas, mas o nosso objetivo é informar esses locais também, para que eles fiquem atentos a essas compras. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Você pode se informar sobre mais atividades da Assembleia Legislativa em nosso site e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre. TV Assembleia, mais perto de você.